Boa noite a todas e todos, começando hoje mais um Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário com tudo de mais importante que aconteceu no dia de hoje, que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é dia 29 de junho de 2020, segunda-feira, e muita coisa importante aconteceu hoje, então não vou perder tempo, já vou começar a passar para vocês. Olha, hoje o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, subiu 2,03% para 95.735 pontos. Vou espirrar. Não é corona. O IFIX, índice de fundos imobiliários do Brasil, caiu 0,11%. Bolsas americanas subiram. S&P subiu 1,47%, Dow Jones subiu 2,32% e Nasdaq subiu 1,20%. VIX, o índice de volatilidades, caiu significa menos volatilidade nos mercados, caiu 8,49%. Dólar aqui no Brasil caiu 0,71% e o dólar foi para R$ 5,43. Petróleos hoje subiram na expectativa das reaberturas econômicas e retomada da atividade econômica internacional. O Brent, que é o petróleo europeu usado pela Petrobras, subiu 1,8% para $41,87. E o petróleo WTI, que é o petróleo americano, cotado em Nova York, subiu 3% para $39,62, encostando lá na barreira, no valor psicológico dos $40, que é um valor importante para os produtores americanos, para que a produção e a extração seja viável economicamente e financeiramente. Segunda-feira é dia de Boletim Focus, o boletim semanal divulgado pelo Banco Central com as opiniões e projeções das principais instituições financeiras do Brasil com relação ao cenário macroeconômico brasileiro. E hoje tivemos pior em alguns sentidos. Olha só, a projeção para a inflação brasileira, IPCA, em 2020 é que seja de 1,63%, aumentou um pouquinho. Semana passada a projeção era de 1,61%. Selic, semana passada, a taxa prevista para 2020, para o final do ano, era de 2,25% e agora caiu para 2%. Câmbio manteve exatamente igual em R$ 5,20 e o PIB, que não tinha caído na última semana, voltou a cair a projeção. Agora é de uma queda de 6,54% em 2020 contra 6,50% da semana passada. Então são alguns dados aqui preocupantes da área econômica, da visão das principais casas do Brasil. Por que a Bolsa subiu hoje? E subiu de forma relevante, subiu mais de 2%. Principalmente por ter seguido as bolsas internacionais, especialmente as bolsas americanas, e para compensar um pouco a grande queda da sexta-feira. Na sexta-feira chegou a cair mais de 2%, né? Caiu forte, não forte, mas caiu de forma relevante. E aí hoje acabou subindo, compensando um pouco essa queda e um otimismo maior no cenário internacional puxada principalmente pelos Estados Unidos. Só um dado aqui interessante. No mês de junho, o Ibovespa já está subindo mais de 9,5%. Amanhã é o último pregão do mês de junho. E no segundo trimestre de 2020, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, no trimestre, a alta do Ibovespa é de 31,1%. Olha a loucura, 31,1%, uma alta gigantesca. Bolsas dos Estados Unidos que subiram forte no dia de hoje. Otimismo com relação aos avanços nas descobertas de novas vacinas e também na disponibilização de novos tratamentos. Aquele Remdesivir, um dos remédios mais avançados no mundo, já foi prometido pela Gilead Sciences, que é a empresa produtora, que praticamente todo lote vai para os Estados Unidos a um custo de mais de $3 mil por paciente da rede privada. Então, um custo altíssimo, $3 mil hoje são mais de R$15 mil, quase bem mais do que R$15 mil, acho que 16, 17 mil reais, por paciente. Então, um custo muito alto, tem essa preocupação de que as novas vacinas ou os tratamentos contra o coronavírus venham com um custo realmente muito alto. Mas, de certa forma, é uma notícia bem positiva que ofuscou o aumento que está tendo de coronavírus ainda no Texas, na Flórida e no Arizona, principalmente, são os estados americanos mais afetados. Também houve hoje uma valorização importante no Dow Jones, que é o índice industrial, mas puxou também o S&P e a Nasdaq. Com relação às ações da Boeing, as ações subiram hoje mais de 12%, porque o 737 MAX, aquele avião novo da Boeing que sofreu 2 acidentes em 2018, e aí os aviões estão parados desde então, com prejuízos gigantescos para as empresas, para as companhias aéreas e para a própria Boeing. A Boeing iniciou um processo de recertificação por parte da FAA,
que é a agência de aviação civil dos Estados Unidos, na esperança de que em breve o 737 MAX seja liberado e possa voar por aí no mundo inteiro. Isso puxou as ações da Boeing para cima, um grande otimismo, e puxou também as ações de companhias aéreas, porque as companhias aéreas, podendo usar esses aviões novamente, elas podem, enfim, viajar em mais rotas, usar mais aviões, transportar mais pessoas, e tudo isso é um bom sinal para as aéreas que já vêm, né, nessa grande crise por conta do coronavírus. Falei aqui da Boeing. Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, o Powell, presidente do Fed, disse que está bastante preocupado e que tem uma incerteza extraordinária com relação à recuperação da economia internacional e que, por conta disso, ele vê ainda a necessidade de muita cautela e de muita tranquilidade para uma recuperação longa que deve acontecer na economia dos Estados Unidos. Isso não foi capaz de puxar as bolsas para baixo ou de trazer algum sentimento de preocupação. As bolsas hoje, como eu falei, subiram e os futuros agora americanos estão operando em leve alta, acabaram de abrir em leve alta, também repercutindo esse otimismo com novas vacinas, novos tratamentos e talvez uma contenção mais rápida desse estrago dessa segunda onda do coronavírus. Por falar em coronavírus, hoje o grupo farmacêutico chinês China National Biotech Group, CNBG, informou que conseguiu imunizar, por meio de uma vacina deles, conseguiu imunizar todas as 1.120 pessoas que participaram desse teste, todas desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. Mais uma notícia importante e interessante que anima os investidores e anima as bolsas de valores. Mas o presidente da OMS, o Tedros Adhanom, disse que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o pior da pandemia ainda está por vir. Tem muita gente que realmente não concorda com a OMS, que tem críticas à OMS. É uma fala que ele fez hoje, dizendo que o pior da pandemia ainda está por vir no mundo. Ele não está otimista, acha que tudo pode piorar. Lembrando que ontem nós atingimos mais de 10 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo inteiro. Foram até agora, mais de 500 mil mortes. Só os Estados Unidos contabilizam 1/3 praticamente dessas mortes. Então, os Estados Unidos são hoje o país mais afetado no mundo. Vamos lá, falando um pouquinho aqui de Brasil. Crise política. Amanhã, não sei se amanhã, mas nessa semana deve ocorrer o depoimento do Fabrício Queiroz, o ex-assessor do ex-deputado, quando ele era deputado na LERJ, Flávio Bolsonaro, e tem uma preocupação aí, o que ele pode dizer, o que o Fabrício pode trazer de informações, se isso vai de alguma forma prejudicar o Flávio Bolsonaro, o governo Bolsonaro ou não. Então, uma possibilidade das tensões políticas nessa semana aumentarem. Ainda aqui no Brasil, XP, as ações são cotadas em Nova York, né, na Nasdaq, na Bolsa de Tecnologia, mas a XP anunciou um follow-on, ou seja, novas ações que devem captar mais de $1 bilhão para a XP. Ela está precificando, a ideia é vender, na verdade, não emitir, 22,4 milhões de ações a um preço máximo de $45,05, o que dá mais de $1 bilhão, um valor gigantesco. A XP está crescendo muito e, inclusive, a XP divulgou algumas prévias operacionais, números ainda não auditados do segundo trimestre, que acaba amanhã. Mas a expectativa da XP é que o lucro, só para vocês terem uma ideia, a receita bruta deve crescer entre 50% e 60% com relação a 2019 e o lucro líquido deve ficar entre 420 e 520 milhões de reais, comparado a 228 milhões de reais no mesmo período de 2019, ou seja, o lucro líquido vai quase dobrar, ou mais do que dobrar, dependendo aqui da estimativa, em um ano. Resultado gigantesco, extraordinário, muito forte para a XP, que deve puxar as ações para cima e também justificando ou trazendo essa possibilidade de follow-on para o mercado. Desemprego no Brasil. Hoje foram divulgados alguns dados, foram fechadas em maio quase 332 mil vagas de trabalho no Brasil, preocupando. Foi o pior desempenho para o mês de maio desde a série iniciada em 2010. Foi um pouquinho melhor do que em abril, que tinha sido pior, na verdade. Na pandemia já foi mais de 1,49 milhão de postos de trabalho destruídos. Preocupação é entender como que essa retomada da economia brasileira vai absorver esses empregos, vai absorver essa força de trabalho que de alguma forma perdeu seus empregos, perdeu suas
suas rendas e como que vai ser como que isso vai ser absorvido, né? Como que o Brasil vai conseguir criar novos postos de trabalho e fomentar essa absorção nos próximos meses, ou ao longo de 2020, ou ao longo de 2021. Muita coisa importante hoje, quis falar aqui tudo de mais importante realmente que aconteceu no Resumo com o Bernardo, as suas informações mais relevantes do dia de hoje, do Brasil e do mundo, que afetam o seu dinheiro e os seus investimentos. E agora aquele seu momento tão importante que eu peço sempre para você compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Ou manda o link para elas, ou comenta aqui embaixo, marca o nome delas para elas também assistirem e receberem esse vídeo e saberem o que elas podem fazer melhor com o dinheiro delas. Ah, e um ponto importante, hoje ainda vai ter divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de janeiro, fevereiro e março da IRB Brasil, que teve alguns problemas aí, não conseguiu soltar antes por conta da pandemia, vai soltar hoje, o mercado espera, hoje as ações da IRB subiram mais de 5% na expectativa de bons resultados ou na expectativa de saber como está aí a situação financeira da empresa. Olho nisso, eu te atualizo quando sair. Um abraço, obrigado, até amanhã. Tchau!